Fala aí, pessoal! Bom dia pra você. Bom dia não, né? Boa noite. Que situação, hein? Cara, hoje mais uma live, né? Após uma grande live aqui com o meu amigo Thales, agora a gente vai para mais uma live e é hoje uma live especial demais. O cara é comentarista, né? Top demais. Vou até procurar ele aqui. O cara é comentarista Globo, meu amigo. Hoje a gente tá bem na fita, né, cara? Comentarista Globo. E vai conversar um pouco com a gente, contar um pouco da sua história, né? E a gente ainda aqui, ainda preparando o novo ambiente ainda, que a gente está arrumando aqui, né? Mas vai ser muito legal. E, enfim, só aguardando ele entrar. O nosso querido Bob Farias. Bob Faria, que vai conversar com a gente. Em breve vai entrar aqui para conversar com a gente e vai ser muito legal. Robson Abreu, meu grande Robinho, tamo junto, meu camarada, obrigado. A gente vai mandar aqui também para nossa rapaziada, né? Então a gente só fica aqui no aguardo do nosso querido Bob Faria entrar. Espero que esteja o som legal, tudo legal, né? Pra gente poder começar a conversar com ele, falar um pouco de jornalismo, enfim, de rádio e fazer aquela conversa bacana, né, de sempre, né? Vamos lá. Show de bola. Vamos conversar com ele, né? E você pode já mandar perguntas, enfim, que vai ser muito legal a participação. Sensacional! Boa noite, Bob Faria. Cara, sensacional poder estar conversando contigo, meu amigo. Estou até muito feliz. Bob, boa noite, seja bem-vindo aqui à Rádio Bicuda FM 98,7, meu camarada. Boa noite, um abraço, um beijo para todos os meus amigos do Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa, que bom falar com você, velho. Falar aqui, vamos trocar muita ideia e eu fico muito feliz de estar aqui participando. Poxa, tô muito feliz mesmo, Bob. Cara, eu vou passar para você. A gente aqui costuma tentar buscar fazer uma entrevista um pouco diferente, né, do normal. A gente quer falar de carreira, mas também falar de outras coisas. E você é um cara que, poxa, muito dinâmico, né? É claro que a gente vai trocar ideia, né, falar da carreira, mas não tem como não falar de música, cinema, enfim, de tudo um pouco. Beleza, Bob? Tamo junto, vamos embora. Então, Bob, cara, como todo jornalista a gente costuma perguntar aqui, como é que surgiu, cara, essa vontade, cara, de se encaminhar, né, para a área do jornalismo? Eu sei que seu pai, né, poxa, figura tradicional e que mandava muito bem no rádio de Minas Gerais. Mas eu queria saber de você, cara, como é que surgiu essa vontade? Teve influência em casa para você seguir a carreira, Bob? Teve influência, mas não teve insistência. Eu nasci dentro de um ambiente de rádio, né, cara? Minhas primeiras lembranças de estão andando na rádio. Isso eu tô falando, sei lá, de 3 anos de idade, 4 anos de idade. Eu cresci dentro desse ambiente, vendo esses caras fazerem uma época do rádio, um dinamismo muito grande e uma certa poesia, assim. Era um tipo analógico, né, do rádio. Eu tô falando aqui, eu comecei a trabalhar... Pessoal, bom dia. Vocês estão me ouvindo aí? Desculpa, sem querer eu... Então, eu comecei a trabalhar em rádio, para você ter uma ideia, eu já frequentava a rádio desde pequenininho, mas comecei a trabalhar em 85. 85, 16 anos, sacou? E trabalhava como operador de áudio, né? E fiquei trabalhando na parte técnica da rádio até depois. 92 é que eu fui esportes, meu pai trabalhava, era o chefe do departamento de esportes,
e eu fui para começar a minha carreira ali, como todo mundo faz, né? Tá no cargo mais baixo para fazer tudo o que tinha que fazer. Então, dentro de rádio, cara, eu fiz tudo que você pode imaginar, desde a parte técnica na gravadora, na edição, etc., programação musical e tal. A única coisa que eu não fiz em rádio, que não fosse rádio jornalística, foi locução. Porque na minha Caramba. de operador tinha o operador e a cabine de locução, sacou? Porque era vinil, tinha que botar o disco e tal. Tô velho pra cacete, né? Pô. Mas enfim. Que isso? Eu tive muita influência. Meu pai era um gênio absolutamente da profissão. Então eu tive muita influência. Mas não tive aquela insistência, entendeu? Ele deixou, se você quiser fazer, você faz o que você quiser. Eu fiz um montão de coisas porque eu acredito na multimídia. Eu preciso se ligar em tudo. Cara, e você começou, como você já começou falando, né, do rádio, e você começou de uma maneira, né, Bob, que muita gente hoje no jornalismo, ela tem dificuldade de entender, né, que é de começar de baixo. Muita gente faz a faculdade imaginando que já vai começar sendo repórter, o cara que é narrador e acha que vai ser narrador. E aí, cara, a gente tem aquele produto, né, final que deixa a desejar, né, cara? Tanto que os grandes repórteres até hoje, né, são aqueles que têm um tempo de rodagem, né? É importante você rodar, né, as funções dentro da sua profissão, né, Bob? Essa profissão nossa, ela é muito baseada. Claro que tem a técnica que você aprende, tem, tudo que você pode aprender, mas ela é muito baseada na experiência. Porque você precisa ter uma bagagem cultural para poder levar informação de qualidade para as pessoas. No final das contas, o que a gente faz é levar informação. Tanto que eu não acredito nesse negócio de jornalista esportivo. Para mim, isso não existe. O cara é jornalista. E ele trabalha na editoria de esportes, ele trabalha na editoria de cultura, ele trabalha na editoria de política, polícia, no que quer que seja. E é importante o jornalista estar preparado, senão ele fica incompleto. Quanto mais a gente tem bagagem cultural, quanto mais a história que está querendo contar para que as pessoas possam entender, entende? Então, eu tenho muita convicção de que percorrer todo o caminho, né? Cair de paraquedas não funciona para ninguém. Pode funcionar no primeiro momento, mas daqui a pouco fica com tudo, fica sem credibilidade. Eu fiz tudo que você pode imaginar dentro do rádio, né? E quando eu cheguei em 2003, quando eu fui para a TV, quer dizer, eu já tinha percorrido todo o caminho, Copas do Mundo, já tinha de repórter, de apresentador, de redator, de editor, já tinha feito diabo, não tinha nada para eu fazer no rádio, aí eu fui para a televisão, entendeu? Então é importante, essa carga é muito importante. Ô Bob, e deixa eu te falar uma coisa, cara, te fazer uma pergunta, né? Você, dentro do rádio, você, cara, foi o cara de repórter, apresentador, e produziu muita coisa, né? Muitos programas de rádio você produziu. Isso mostrando a sua capacidade até mesmo enfim, de criação, né? Você é um cara muito criativo, né? Tanto que você, além do jornalismo, você fez, poxa, cara, cinema, cara. Cara, da onde saiu isso, cara? Você tem paixão mesmo, assim, por cinema, quando era jovem? Como é que foi isso, cara? Cara, eu tenho paixão pela comunicação, sabe? Lá em 86, 87, eu já trabalhava com música, já tocava, né? E gravava e compunha com a galera, já naquele movimento ali pós-Rock in Rio, quando todo mundo tinha uma banda, né? Fiz muita coisa com aquilo, então eu já estava envolvido com música, e estava envolvido com teatro, estava envolvido com... E aí eu fui para a faculdade de comunicação e publicidade. Na época você fazia comunicação e no meio do curso... Então eu comecei em comunicação e fiz publicidade. Por quê? Porque eu já trabalhava na rádio.
Então eu não quis fazer jornalismo naquele momento, vim fazer depois. E no curso de publicidade tinha cadeira de cinema. E eu me encantei com a história da produção do cinema, já era um viciado em cinema, e fui me aperfeiçoando. Depois da Copa do Mundo de 94, eu fiquei um tempo nos Estados Unidos estudando cinema também, fiz alguns workshops, alguns cursos e tal. E nesse intervalo eu falei, pô, beleza, está estudando, eu preciso estudar. E na época, velho, não era fácil, entendeu? Nós estamos falando do início dos anos 90. Não tinha câmera no Brasil, não tinha filme. Era feito em película, 16mm, ou 8mm, Super 8, né, e tal. Para você ver um filme de 35mm, você tinha que ser milionário. E aí a gente produziu algumas coisas assim, tinha que mandar para o exterior para revelar e tal. Mas era muito mais nessa... Eu tenho muito esse negócio que eu acho que do rádio, que é do rádio, que é um espírito meio punk, assim. É um negócio do tipo, eu quero esse negócio aqui, então eu vou lá e faço. Sabe como é que é? Pô, se não existe... Sim. Pô, porque, sabe, ficar esperando os outros fazerem para mim, não, eu vou lá e faço. Então eu tinha muito isso. Cinema foi isso, teatro foi isso. Eu quero fazer desse jeito, mas desse jeito não pode. Não pode por quê? Sou eu que estou fazendo. Entendeu? É verdade. E isso eu aprendi com meu pai. Meu pai era um cara empreendedor nesse sentido, dentro da própria rádio, entendeu? Dentro do próprio rádio. Ele dizia, olha, a gente vai fazer vamos fazer uma transmissão da Copa. Porra, mas não tem... Porque não, vamos lá e lá como é que vai. E fazia pelo telefone e tal, e resolvia as coisas e fazia. Cara, isso é fantástico. O Bob, isso aí é fantástico, cara. Eu acho que o rádio, a galera que começa no rádio tem isso aí que você falou mesmo, né? O espírito empreendedor, né? Já desde sempre. E o rádio, ele é desafiador demais, né, cara? Imagino, porque assim, hoje a gente tem um bocado de tecnologia, cara. Depois de velho, que eu fui começar a querer entrar nesse mundo, né? Já barbado. E hoje em dia, cara, com o telefone você faz alguma coisa, cara. Tudo. Né? Então, assim, tudo. A gente tá aqui, ó, conversando, telefone. E naquela época era difícil fazer rádio, né, cara? Porque era equipamento, assim como cinema. Hoje em dia você vê produções independentes, cara, que os caras fazem com baixo orçamento, com uma, pô, bacana pra caraca, velho. Grava tudo no celular, né, velho? O que eu acho legal, entendeu? Eu sou um cara saudoso. Eu comecei muito cedo e acho que na nossa profissão o barato é a gente acompanhar, porque a base da profissão é a mesma, cara. A gente trabalha com informação, não é? Seja informação sobre esporte, informação sobre o que é que... Então, a matéria, o que muda é a ferramenta. Então, para a gente fazer isso que a gente está fazendo aqui, há 20 anos atrás, a gente precisaria de uma conexão de satélite, um estúdio, um câmera, hoje a gente... Entendeu? Então, a gente precisa se adaptar às tecnologias, porque elas são as ferramentas para usar, para levar conteúdo para as pessoas. Então, eu não sou saudosista. O pessoal me pergunta, como é que era ser repórter na época, quando você começou e tal. Cara, entendeu? Era assim, não tinha telefone celular, entendeu? Não tinha telefone celular. Eu ia fazer uma transmissão internacional, por exemplo, como eu fiz várias. Então, o repórter, no caso, você ia para o campo e não tinha retorno de rádio. Por quê? Porque o retorno, quando você está na cidade onde está a rádio, ele é feito pela sintonia. Você pega um rádio, coloca na sintonia lá da rádio e ouve, tá certo? Não tinha isso. Então, o que acontecia? Eu ia para o campo com um microfone, um cabo, e ficava observando o narrador lá na cabine. E ele falava, agora vamos ao campo de jogo e tal, não sei o quê, e na hora que era para ele apontava para mim. Eu ficava, fazia as entrevistas, segurava, ancorava e tal, não sei o quê, sem saber se estava no ar, estava do outro lado do mundo. Entendeu? E, cara, sempre saiu. O importante é produto final, né, Bob? Produto final saía. Final ia. E Bob, eu tenho saudade. Pode concluir. Mas eu não
eu não sou saudosista a ponto de dizer, não, antes era legal. Não, hoje é legal pra caramba. Hoje é muito legal. Aproveitar e mandar um abraço pra galera, o pessoal da Rádio Web Total, com um abraço em especial pro meu amigo Paulo César Rabelo, mais de 30 anos de rádio carioca, o cara é um mestre, Bob. Abraço. Cara, sensacional. O Eduardo Ana também, parceiro, o Christian Gama também, que faz um trabalho muito bacana aqui na Rádio Gama Esportiva, líder aqui no web, cara. Eu comecei no web, né, cara? Então eu tenho uma paixão, Bob, por rádio web, cara, que é um negócio assim absurdo, cara. É legal demais. Eu acho muito foda, cara. Você sabe que é engraçado, assim, porque era um negócio que lá, né? Assim, só para contar rapidinho a história, quando eu fui para o departamento de esportes em 92, a minha primeira função foi ser rádio escuta. Rádio escuta era o seguinte, não tinha internet, não tinha... Mal tinha um negócio chamado Telex, não sei se a moçada sabe o que é. Então, tinha umas prateleiras assim, com 20 rádios, aparelhos de rádio, cada um ligado numa onda diferente, uma rádio, onda curta, onda média, não sei o quê. A gente ficava ouvindo, era eu e mais um cara, a gente ficava ouvindo os jogos para anotar os placares para levar para o estúdio e falar. Entendeu? E eu ficava pensando assim, pô, cara, já pensou se tiver um negócio que seja assim, venha todas as informações, assim, quanto tempo a gente vai... Isso é muito louco isso. E rapidamente está acontecendo. Para ter uma ideia de como a ferramenta ela evoluiu, na Copa do Mundo de 94, a gente não tinha internet. Praticamente não tinha. Em 98, a conexão era discada, você pagava uma fortuna. Então, para ter um acesso à internet lá no centro de imprensa, você entrava numa fila, ficava 2h30, pagava uma fortuna. Caraca! Para ter, tipo, 15 minutos para mandar e-mail e olhe lá. E olhe lá. Em 2002, no Japão, a gente já estava fazendo coisa direto de internet. Então, a revolução foi muito rápida. E eu acho que o rádio foi um veículo que se adaptou muito à era da internet, porque, no final das contas, o importante é você chegar. Não interessa se está pela onda média, onda curta ou pelo Wi-Fi, entendeu? O importante é chegar nas pessoas. Aproveitar e mandar um abraço também pra galera do Bate Fundo Esportivo, faz um trabalho muito bonito em São Paulo, cara. Eu acho que o pessoal top, cara, top. Eu adoro, eu sou um viciado em rádio web, cara, em rádio, eu acho rádio uma coisa maravilhosa, Bob. Cara, deixa eu te fazer agora uma outra pergunta. Meus ídolos estaram em rádio. Fora os caras que me ensinaram, né? Os caras que me ensinaram em Minas, além do meu pai, né? Willy Gonze, Alberto Rodrigues, Roberto Abras, Carlos César Pinguim, são lendas, assim, esses caras me ensinaram. Mas todos os mestres, assim, né? De rádio, Oscar, o Fiore. O Oscar para mim é um gênio, hoje continua sendo um gênio. Eu me lembro que quando eu saí da Rádio Itatiaia e fiquei um tempinho que eu não queria nada e tal, e aí me chamaram para a Rádio Globo. E aí eu mudei de função. Falei assim, acho que já está na hora de eu mudar de função, porque eu já fiz tudo como repórter. E eu fui fazer Enquanto a Bola Não Rola. Foi minha primeira transmissão com o Carlos Araújo. Eu falei assim, cara... Caraca! Coisa errada. Entendeu? Pô, eu tô comentando o jogo pro Zé Carlos. Cara, um Deus, né? Beleza. E o primeiro programa que eu fiz foi Enquanto a Bola Não Rola. E era, pô... Enquanto a Bola Não Rola era o Heraldo Leite, meu amigo querido, né? Mestre. O mestre. O Luiz Mendes, comentarista da Palavra Fácil. Pô, cara. Porra, me ensinou, me abraçou. Gerson Canhotinha de Ouro. Pô, Paulo Mora. Sensacional. Entendeu? Gilson. São os gênios. Gilson. Caramba, como é que eu vim parar aqui? E esses caras me trataram tão bem, me trataram com tanta gentileza que o rádio tem esse carinho por todo mundo, entendeu? Eu só saí da Rádio Globo porque o projeto da TV Globo, que precisava de mim, era um projeto muito importante, mas mesmo assim eu falei com os caras, sempre que precisar, porque eu amo rádio. Falo pra... Cara, o rádio é coisa linda, né, Bob? Coisa linda. E, Bob, eu tenho que voltar um pouco antes. Sabe, porque tá dando uma. Bob, tá dando uma. Às vezes eu tô adiantando você, que a gente tá com um delay.
e às vezes tá dando uma travadinha aí. Aí, por isso que eu às vezes te atropelo, mas eu não é por mal não, tá? Não, estamos juntos. Só pra... Bom, cara, Fala. você passou também, muito rápido, mas você passou pela manchete, cara. Eu faço muita questão sempre de falar da manchete, que eu sei que pra quem foi profissional, foi complicado, que lá o mês não tinha muitos 30 dias, né? Mas, de uma certa forma, tinha um romantismo também, né, cara? Na verdade, eu não verifiquei a parte ruim, porque minha passagem foi muito rápida. E era um programa meio que independente para uma produtora que passava manchete, entendeu? Ah, Foram juntar a programação, que aí, né, até me convidaram, a TV Manchete era no Glória aí, né? Era aí perto do Hotel Novo Mundo e tal. E aí até me convidaram para ir, na época, conhecer essa coisa toda. Mas aí a Bandeirantes estava com um outro projeto, que era o Minas Esportes, eu acabei de fazer a Bandeirantes e não fiz o Minas Esportes. Mas eu valorizo muito todos os lugares, todas as plataformas que eu passei, todas elas me ensinaram muita coisa. Aliás, eu aprendi mais do que eu ensinei. Eu gostaria de ter ensinado mais. pô, tá ensinando aqui, pô. Tá ensinando aqui, cara. E você passou pela Band também, né? Cara, você passou pelas emissoras, que eu considero, assim, como uma pessoa que assiste TV também, né? Eu escuto mais rádio, não vou mentir, não. Mas que acompanha a TV também. Na TV aberta, pra galera que é um pouquinho mais nova, né? Que hoje tem a facilidade do Sport TV, do Fox Sports, da ESPN. Pra quem era mais velhinho, cara, era difícil para você acompanhar campeonatos e ter até programação esportiva. Então, a Globo, a Bandeirantes e até a Manchete nessa época eram os que transmitiam mais esporte. Inclusive, até para quem é um pouquinho mais velho, vai lembrar que o SBT também já transmitiu. Verdade? Né? Mas. Me lembro uma bronca do Luiz Alfredo no meio de uma Copa do Mundo, na transmissão. Copa do Mundo de 90 e... Agora não sei, 94, 98. Uma das duas. Eu sei que o Tele Santana, eu tinha um relacionamento legal com o Tele, ele gostava muito de mim, era garoto e tal, mas ele é um cara muito, muito bacana. E aí eu tô lá na tribuna e tal, e vi o Tele, resolvi entrevistar o Tele e não saquei que ele estava ao vivo, ele era comentarista do SBT na Copa. O Luiz Alfredo tava... Caraca! Pô, estamos no ar, no meio do não sei o que, ô, seu Luiz. Mas eu me lembro. E quem não se lembra do esporte, assim, quem tem um pouquinho mais de idade vai se lembrar do Show do Esporte, né, que o Luciano do Vale fez, que foi um protótipo de TV especializado em esporte, né? Era um domingo inteiro, começava de manhã, tinha transmissão de tudo, cuspe à distância e tal, fez muito no Brasil, fez Maguila, fez Rui pro Chapéu, jogava sinuca, fez futebol, vôlei, né, toda a geração de vôlei. E a TV Bandeirantes teve uma participação muito importante nisso mesmo. Eu até, assim, um dos caras, né, além de você, que eu. Cara, você é sensacional. Até quero deixar isso aqui claro aqui, cara, que você, pô, cara super aberto pra gente conversar, cara, se dispôs, assim, eu quero até te agradecer mesmo, Bob, porque, pô, é difícil, cara, o pessoal dá atenção e você é um cara muito atencioso, cara, eu até quero te agradecer muito mesmo. Eu acho que tem jornalista que acha que é celebridade tem uma coisa errada. Toda vez. E assim, graças a Deus, eu convivo sempre com gente muito boa. Mas a gente sabe que tem alguns momentos, tem umas pessoas que estão um pouco erradas, distorcidas. E sempre que eu posso fazer uma palestra com a rapaziada e tal, eu digo assim, olha, se você quer entrar no jornalismo para ficar conhecido, ficar famoso, aparecer na televisão, não sei o quê, não vai, porque você está fazendo isso pelo motivo errado. Entendeu? O cara que consegue, o cara que fica famoso é por alguma coisa. Então, o contrário. Então, não dá para achar que jornalista é idade, cara. A gente está cumprindo uma função e vida que segue. Somos todos iguais, mesmo. Então, não tem essa coisa, não. Mas siga lá. Pô. Então, cara, eu quero chegar agora
na Globo, cara. Como é que foi esse convite para ir para TV Globo mesmo? Como que foi esse projeto? E como é que você recebeu, cara? Porque, cara, é diferente, né? É outra coisa. A TV Globo ela tem um padrão altíssimo, né, cara? E só realmente é chamado os caras que são muito bons como você, cara. E como é que você recebeu isso como profissional, Bob? Cara, eu sempre gostei muito de televisão, por ter feito cinema, música, etc., e acreditar na multimídia, né? Quando eu estava trabalhando na Rádio Globo, e o projeto da Rádio Globo era a Rede Globo de rádio, que hoje se desfez, né? Praticamente todas as emissoras da Globo fecharam no Brasil, o que é uma tristeza. Espero que um dia voltem. Quando veio o convite da TV Globo, pronto. Eu disse assim, eu acho que eu consigo fazer isso com qualidade, fazer com confiança. Então, ele tinha um projeto, primeiro em Minas, depois ser integrado com o Sport TV, e com, né, o Sport TV estava nascendo. E para mim foi muito tranquilo, né, para dizer a verdade, sabe? E os caras me receberam muito bem. O meu chefe à época, o cara que me levou era o Guilherme Mendes. É um grande jornalista, um cara espetacular, assim. E ele apostou, acreditou e me ensinou muito. E eu fui fazendo. A TV foi me dando oportunidades. Você sabe que é muito difícil. Eu escolhi morar fora do Rio de Janeiro e São Paulo por causa da minha família. Minha família mora toda fora e tal. Deu uma travada agora. Ah, Pedi você repetir que deu uma travada na que você falou. então, Gente. quando uma possibilidade de, em algum tempo, eu me mudar para o Rio de Janeiro para integrar a equipe mais no Rio. Mas eu preferi seguir o meu trabalho. Eu prefiro ir pegar um avião, ficar lá 3, 4 dias, ou ficar 30 dias, fazer uma cobertura, fazer não sei o quê. E ter minha casa sem ter que mover a minha família inteira. E todo mundo sempre me disse, olha, é muito difícil, porque as pessoas têm decidido, está no Rio. Tudo bem, mas os caras estão fazendo junto, entendeu? E eu tive muitas oportunidades, agradeço todas elas, e hoje integro o elenco assim, com muita alegria. Não era fácil na época porque eu fui para a TV em 2003, fim de 2003, logo depois daquele campeonato do Cruzeiro. Ter participantes, ou ter repórteres, ou comentaristas e tal, que morassem em Rio e São Paulo. E a TV Globo resolveu apostar nisso e, pô, isso foi muito legal. Na esteira veio muita gente fazendo coisas muito legais. Especialmente depois do Sport TV, né? Ali em 2010, eu acho que foi a grande virada do Sport TV, com a Copa do Mundo da África, né? E a gente fez um trabalho muito bonito ali, mudando de sede, de cenário, de linguagem, tudo. E eu fui todo em nenhum momento eu senti assim, olha, estou saindo de uma plataforma para ir para outra. Eu sempre disse assim, isso é só mais uma consequência do trabalho. Pô, sensacional. Cara, e assim, eu vi uma entrevista sua, porque assim, você, poxa, já roteirista, né? Pô, você já ganhou prêmio na publicidade, músico de boa, muito bom músico. Eu vou ser sincero, Bob, eu não conhecia esse seu lado músico. Aí, eu pesquisando, né, entrei no Instagram da sua esposa. E ela marcou um vídeo com você e o Rodrigo Rodrigues e a turma. Eu olhei assim, eu falei, caraca, cara, o Bob manda bem mesmo, cara. Cara, antes de falar assim, da questão do livro, como é que é o Bob musicalmente? O que você curte, cara, musicalmente em casa? O que você gosta de tocar? Então, olha só, eu era músico antes de ser jornalista. Né? Teve aquele negócio ali em 85 e todo mundo começou a tocar e eu me encantei por isso e tal, e desde então eu toco, né? Ali aquele movimento independente do final dos anos 80, nos anos 80 o mainstream estava no Rio e em São Paulo, né? Dificilmente tinha uma galera de Porto Alegre e tal, mas o resto era muito underground. E eu fiz muitas coisas, gravei com muita gente, gravei com
com as bandas na época, tinha o selo da Cogumelo e tal. Sempre rock and roll, sempre o rock mais pesado. Eu tinha um projeto com o John, que é do Patofuge, eu e ele, a Fernanda, ele chamava Assustados por um Gesto, gravei com o Último Número, gravei com o Chamaco. Trabalhei com música durante muitos anos até chegar à conclusão de que eu precisava, então, ganhar dinheiro, e para ganhar dinheiro não ia dar com música, ia ter que ter uma radicação grande. E precisava sustentar a minha família. Mas a música é a minha alma, entende? É a minha alma. Eu não passo um dia sem tocar alguma coisa, e se eu não tocar com a banda uma vez por semana, e fizer um showzinho com a galera uma vez por mês, eu fico enlouquecido. E gosto muito de gravar. Tem vários clipes aí que a gente gravou. Outro dia a gente gravou uma música do The Cure. Eu, a Fernanda Takai, o Rodrigo Rodrigues, que é um parceiro novo, mas que a gente tem feito coisas muito legais, e o John, e a gente fez essa música do Cure, e outro dia fizemos com meu amigo Márcio uma música do Duran Duran, e eu gosto de fazer arranjo, gosto de fazer essas coisas. Agora mesmo, deixa eu mostrar, vou dar um spoiler aqui. Opa! Não conta pra ninguém. Agora mesmo eu estou trabalhando. Pode deixar. Rapidinho para vocês verem aqui, ó. Caramba, cara, sensacional. Sensacional. Isso aqui é o seguinte, vai ser uma música, eu não posso contar porque é segredo, mas vai ser uma música que a gente está preparando para o Esporte Espetacular. Vai ao ar no próximo. E é uma música muito legal. A gente fez uma formação tocando, eu fiz um arranjo, é uma música super famosa. O cantor original da música resolveu gravar o vocal. Que isso, cara? Caraca! E várias celebridades vão cantar o refrão também, entendeu? Vai no Esporte Espetacular. Então, domingo. Domingo no Esporte Espetacular. Domingo no Esporte Espetacular. É exclusivo, hein? Exclusivo, como diria o Danilo Gentili, né? Só faltou a bateria aqui do Traje a Rigor. E a versão Pô, super, super legal. E pô, tô muito orgulhoso de fazer isso. Então, música para mim é minha vida. É um pedaço da minha alma, assim como o trabalho. Tudo que eu faço, eu tento fazer do jeito mais eu me entrego nas coisas que eu faço, porque sabe o que eu acho? E esse é um negócio que é importante para quem quer fazer rádio, televisão, música, teatro, cinema, enfim, qualquer coisa que comunique algo. E o processo de comunicação, ele prescinde da atenção do próximo. Se você comunicar e ninguém prestar atenção, não adiantou nada. Se uma pessoa gastou 1 minuto da vida dela para ouvir aquilo que você está dizendo, diga o melhor que você pode. Se ele gastou 1 minuto da vida dela, porque não vai voltar 1 minuto da vida dela, para tentar ouvir a música que você fez, a reportagem que você gravou, a história que você contou, faz o melhor que você tem, entrega o melhor que você tem, entendeu? Porque não é justo você desperdiçar o tempo de ninguém. Então eu tenho essa conversa. O tempo hoje está mais valioso do que propriamente o dinheiro, né, Bob? O tempo realmente... É a única coisa que você não consegue recuperar, cara. Entendeu? E isso você tem que ter muito respeito com o tempo das pessoas, com o tempo dedicado a ouvir o que você tem para dizer, entendeu? Na televisão, esse é um que é muito precioso. Tempo na televisão é um negócio caríssimo. Então, se você vai fazer lá, está fazendo um jogo, show do intervalo, o cara fala pra gente assim, olha, você tem 38 segundos para fazer o comentário. São 38 segundos, você não pode fazer com 39. Se você fizer em 39, você corta a rede, o satélite não entra, o comercial sai do lugar, não sei o que, dá uma merda, entendeu? Dá uma confusão dos... Entendi. Então, o tempo tem que ser respeitado. Sensacional. E você, Bob, como é que você vê hoje o cinema brasileiro, Bob? A gente teve um período, cara, que tava legal, aí depois no iniciozinho agora, né, do século, apareceu algumas coisas boas, mas o cinema, pelo menos no olhar popular, deu uma pequena caída, né, Bob? Como você vê mais ou menos o cenário? Eu acho que acontece com o cinema no Brasil
um fenômeno, assim, a gente espera que por causa do governo que a gente está vivendo, essa época de radicalismo, uma ignorância, ignorância no real sentido da palavra, que a gente não passe por um retrocesso. Mas o cinema brasileiro, porque ficou muito tempo sofrendo, tendo que fazer produções de baixíssima qualidade para lavar dinheiro, para, enfim, aquela coisa toda, é ruim. E não é. Não é. Se você pegar as produções da Vera Cruz, se você pegar as produções do Mazzaropi, se você pegar aquele cinema da década de 40, década de 50, você vai ver que eram filmes muito legais, muito bem feitos. Na retomada dos... Quando a gente vê hoje, por exemplo, você pega um filme hoje que foi um marco da retomada do cinema brasileiro, tipo Carlota Joaquina, você assiste e fala assim, putz, cara, que negócio mal feito, né? Fotografia ruim, e atuação meia bomba, e não sei o quê. Mas era aquele momento, era o que tinha para fazer, entendeu? E o cinema brasileiro, ele evoluiu muito na técnica e na indústria. O que acontece é que também a gente cresceu em volume. Como cresce em volume, não dá para fazer só filme bom, tem muito filme ruim, entendeu? Mas tem filmes e tem muitos filmes ruins também, o que eu acho normal do processo. Se você faz muitas coisas, algumas coisas vão ser boas e algumas vão ser ruins. O cinema americano tem muita bomba. Assim que funciona. Sim, sim, sim. E o povo também, Bob, não sei se você vai concordar comigo, tem um gosto também um pouco duvidoso, né? Porque tem muita coisa americana ruim que o pessoal gosta e, poxa, tem coisa boa brasileira que o cara de repente não está. Tem um certo preconceito, né? O brasileiro ele tem um preconceito com ele mesmo, né? Ele precisa ter um exemplo, como diria o professor Marco Antônio Villa, né? De fora, né? Americana, a bandeira russa, né? E não olha a bandeira, né? O verde e amarelo, né? Agora, sabe uma coisa que eu um dia eu tive o privilégio de conhecer o maestro João Carlos Amaral. E aí, conversando com o maestro e tal, e ele é aquele exemplo de vida, né? O cara que ele é um pianista que perdeu o movimento das mãos. É uma coisa muito louca. Eu falei para ele, falei assim, puxa vida, a música no Brasil anda tão ruim, né? A gente vê negócio de funk, negócio de não sei o quê e tal. E ele me deu uma lição, cara, que ficou no meu coração. Ele disse, olha, a música que toca as pessoas não nos cabe julgar. Porque música é uma forma de arte emocional. Então, se o compositor, por mais simplório que ele seja, ele conseguiu mexer com o emocional daquela pessoa de alguma forma, ele tem um mérito. Entendeu? Pode ser o cara que falou a caneta azul, com a caneta... Caneta azul. Cara, é o cara da caneta azul. Ele fez um negócio que entrou no inconsciente das pessoas, entendeu? Então, eu respeito muito as manifestações. Quando você vai ver... olha aquele filme lá do cara que só faz aquelas piadas ruins, não sei o quê, só porque ele é sucesso na televisão, virou sucesso no cinema, com filme ruim e tal. Cara, mas se as pessoas viram, gostaram, se divertiram, eu acho que está valendo, entendeu? Arte, na minha opinião, ela tem que ser democratizada. Isso não significa que eu, como pessoa, tenha que consumir esse tipo de arte. Entendeu? Tem que ouvir esse tipo de som, tem que ouvir esse tipo de coisa. Mas beleza, vai lá quem curte. Bola, manda brasa. Entendi. E você também foi um cara, poxa, do mercado publicitário, 2 vezes premiado, enfim, um cara que tem muito sucesso. O mercado publicitário brasileiro é muito bom também, né? Por um outro lado, né, o Bob, a gente aqui é reconhecido, né? Por uma criatividade, né? Como você enxerga disso, né? Dessa questão assim do mercado publicitário ser tão bem trabalhado no Brasil? Cara, houve uma época em que a publicidade, assim, estudar publicidade, porque você como homem de rádio você vai saber, é peça fundamental nisso. Eu trabalhava em rádio e dizia, olha, eu quero saber como é que funciona o processo da publicidade,
porque isso vai monetizar, vai capitalizar o meu trabalho em rádio, né? E acabou que chegou uma hora que eu falei assim, não dá para eu fazer as duas coisas, eu não consigo fazer. Eu vou montar uma empresa, uma agência de comunicação, e eu vou ser o diretor de criação dessa empresa e vou ter o meu trabalho no rádio, não vou misturar as coisas. E aí foi que eu fiquei muitos anos com essa agência, como diretor de criação, e ter feito cinema e tal, dirigi muitos filmes de publicidade, todo tipo de filme que você imaginar, desde o Costelinha, R$50, Orelha de Porco, Caramba. entendeu? Filme de marca, fiz algumas coisas legais. E houve uma época que esse mercado era um mercado previsível, porque o mundo da comunicação era mais previsível. Você tinha as plataformas, era simples. Eu vendo tomate, você tem um programa, uma novela na televisão. As pessoas não querem ver o tomate, elas querem ver a novela. Então eu pego o meu tomate, coloco na novela e falo que estou vendendo. Beleza. Assim. Hoje não é mais. O mercado é completamente diferente. E eu acho que exige uma criatividade muito maior dos executivos de programação do que propriamente dos criadores de conteúdo, entendeu? Do ponto de vista da criação de conteúdo, continua sendo uma coisa meio lúdica. Mas o pessoal do departamento de mídia, departamento de programação, departamento de RTV, os caras precisam ser mais criativos na hora de encontrar soluções. E o pessoal dos veículos também criativo. Tá caindo aqui meu celular, deixa eu só acertar aqui para não dar ruim. Pronto, deixa eu acertar aqui na coisa. Acho que agora foi. Quase que eu derrubo aqui tudo. Bob, deixa eu te fazer agora uma pergunta que eu acho que... Opa, caiu aqui. Sabia que ia cair. Então, Bob, deixa eu te fazer uma pergunta. Fala, meu velho. Que eu acho que é a pergunta mais que te perguntam. Como é que você lida com a famosa pergunta? Você é Atlético ou você é Cruzeiro? Como é que você lida com isso? Exatamente desse jeito. Acho engraçado, cara. Você sabe que, assim, eu acho que as pessoas têm essa curiosidade, assim, porque não faz a menor diferença. Sabe um negócio que eu aprendi? Ninguém liga a televisão para ver dois times jogando. O cara liga a televisão, ou rádio, ou, enfim, ou internet e tal, para ver o time. Então, se eu disser assim, então vamos jogar lá, Vasco e Flamengo. O torcedor do Flamengo não quer ver o Vasco. O torcedor do Flamengo não quer ver o Madureira. O torcedor do Flamengo não quer ver o São Paulo, o Internacional, o Atlético, o Cruzeiro. O torcedor do Flamengo quer ver o Mengão, bicho. Então, é verdade. Não é? Então, qualquer coisa que se diga que não seja do ponto de vista de alguém que quer ver o Mengão, é contra. Então, se eu disser assim, está jogando Vasco e Flamengo. Se eu disser assim, o Vasco está jogando bem. O que o torcedor do Flamengo ouve é que o Flamengo está jogando mal. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. É verdade. Entendeu? Isso para qualquer time. Então, assim, quando o torcedor pergunta assim, para que time você torce? Eu falo com maior tranquilidade, assim, cara, eu não torço para time. Eu não torço para time, eu torço para ter um evento bom e eu poder fazer uma comunicação boa. Eu nunca quis ser jogador de futebol, sempre quis ser isso que eu sou. Eu acho engraçado porque assim, ele não quer saber para uma curiosidade que vá acrescentar na vida dele. Ele quer saber porque, na hora que eu disser alguma coisa, ele vai acrescentar aquela impressão ao que ele está percebendo e vai criar, às vezes, uma imagem que não tem nada a ver com o que eu disse, entendeu? Porque ele está influenciando uma informação que não faz... Então, muita gente pergunta, você acha que jornalista pode dizer o time que torce? Acho que pode, mas não precisa. É simples assim. Verdade. Senão você cria um problema. Eu fico imaginando, que não tenho uma repercussão que você tem, dá problema eu falando. Imagina você com a repercussão que tem trabalhando na Globo, se você falar, eu sou X, o Y vai te atacar pro resto da vida, né? Eu não veria problema se fosse uma informação relevante, entendeu? Se fosse uma informação relevante, eu acho que assim, olha, isso vai contribuir de alguma forma, mas não vai fazer diferença nenhuma. Então, vai te arrumar problema, Bob. Vai te arrumar problema, essa é a verdade.
Deixa eu dar uma pergunta, Bob. Ah, É, a situação do futebol mineiro hoje é. A gente, pelo menos aqui do Rio de Janeiro, a gente pensa como um pouco complicado, né? Porque a gente tem um Cruzeiro na Série B, né? Nessa situação complicada, né? Que se tornou, né? A gente tem o Atlético Mineiro, que a gente escuta aqui querendo contratar muitos jogadores, mas com alguns problemas, né? De dívidas, enfim. Eu queria saber sobre a sua percepção. Para onde vai esse futebol mineiro, né? Como você imagina como gestão, né? Você acha que dá para se fazer uma gestão bacana? Estão trabalhando num caminho ok? Ou você acha que o trabalho, né, de gestão está dando continuidade àquilo que foi feito lá atrás, que não foi tão negativo, tão positivo, quer dizer? então, antes, vou dizer uma coisa para vocês, que é uma convicção que eu tenho. Muitas vezes, em círculos estaduais, isso é muito comum. É muito comum dizer assim, o futebol carioca, o futebol do Rio Grande do Sul, o futebol de Minas, o futebol do Pernambuco. Eu não acredito nessa micro-regionalização, entendeu? Eu não vejo futebol assim. Eu vejo futebol como um bem cultural brasileiro. Então, eu não consigo pensar que os times grandes do Rio Grande do Sul ou de Minas têm menos importância do que os times grandes do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, de Pernambuco, ou de onde eles são times grandes. E como times grandes, vendo uma visão mais ampla do futebol, é tudo muito cíclico, não é? Houve um tempo, há pouco tempo atrás, que os dois times de Minas, por exemplo, estavam voando. Campeonato Brasileiro, Cruzeiro, 2 seguidos, a Libertadores do Atlético, Copa do Brasil do Atlético, Copa do Brasil do Cruzeiro, estava voando. Aí esse ciclo dá uma virada. Por quê? Porque aí aparece o time de São Paulo, aí o Palmeiras tem uma grana, entra, fala não sei o quê. Daí a pouco é o Grêmio lá no Rio Grande do Sul, é o Internacional, não sei o quê. Daí a pouco tem uma limpeza no Flamengo, o Flamengo sai atropelando todo mundo, arrebenta todo mundo. É tudo ciclo, é tudo macro. E então eu não acredito numa gestão que seja assim, o futebol de Minas. Eu acredito na gestão do futebol. Acho que esses caras estão aprendendo muita coisa. Estão aprendendo com bons exemplos e estão aprendendo com maus exemplos. Por exemplo, o Atlético vai construir um estádio. Conseguiu dinheiro de patrimônio que ele já tem e de doação de empresário, que tem um projeto longo, grande e tudo mais. Que é um caminho sem volta. O time tem que ter o estádio. Então, para isso, tem um projeto de médio e longo prazo de construir bom time, etc, etc, etc. Ele já aprendeu com os bons e os maus exemplos. Por exemplo, ele aprendeu que algumas coisas no modelo do estádio do Palmeiras funcionam. Aprendeu que não dá para usar o modelo do estádio do Corinthians, porque leva o time à bancarrota, entendeu? O Cruzeiro especificamente, é um problema policial. O Cruzeiro foi assaltado por gangsters, entendeu? E vai ser retomar e tal. Agora, é uma marca gigantesca. Como o Vasco já passou por isso, né? Como o próprio Flamengo já passou por isso, o Botafogo Nossa. passou por isso, como o Grêmio passou, como o Inter passou em algum momento, o Atlético Paranaense passou e tudo mais. Só que eu acredito que realmente o futebol ele vem crescendo em boas ideias. E eu acredito nas boas ideias. Às vezes os caras erram, às vezes acertam, mas no final das contas o que fica são as boas ideias. Bom, a gente está indo para o caminho final aqui da nossa entrevista. Eu preciso te fazer essa pergunta. O rádio, né? Eu sempre, com todo mundo que eu converso, eu pergunto o que as pessoas enxergam, né? Vocês que trabalham, hoje você trabalha em TV, mas o Sistema Globo hoje é muito integrado, né? O pessoal que trabalha na TV trabalhava no rádio e assim, né? O que você enxerga, o Bob, para o rádio no futuro? Porque hoje em dia existe um movimento. O pessoal está dizendo que no Vasco da Gama não passou, está passando isso há 20 anos.
Porque Ah, verdade. algumas coisas são mais difíceis, né? O negócio não faz. É verdade. Aí saiu do Eurico e entrou o amigo que tá lá hoje em dia também. Que é só... E o candidato que ia trazer o jogador que não vem mais. A coisa tá complicada no Vasco. Isso, cara. Assim, quando a gente pensa em clube, legal que ele falou. Quando a gente pensa em clube, como é que um clube é formado? É formado por uma reunião de pessoas que têm os mesmos interesses. É assim que você faz um clube, né? Pô, vou fazer um clube de guitarristas. Aí, pô, eu gosto de guitarra, você gosta de guitarra, eu gosto de guitarra, a gente faz um clube. Um clube de uma banda. O clube de futebol, ele começa assim, num determinado momento. O Vasco é um caso específico disso, assim. Tem um monte de completamente diferente, todo mundo acha que tá no clube. Mas enfim, isso é uma outra história. Mas você ia me É falar uma de outra história. rádio. Então, o rádio, a gente vê um movimento hoje, principalmente puxado pelo Flamengo, Corinthians, eu agora não lembro, Atlético Paranaense eu tenho certeza, tem mais dois clubes, que é a questão de cobrar direito de transmissão de rádio. Né? Eu conversei com o Eduardo Afonso, ele acha que é um caminho que vai ser esse mesmo. Eu já conversando com o João Paulo Mino, ele acha que não tem como cobrar ainda de rádio esses direitos, apesar de que também ele acha que está indo por esse caminho. E você, Bob Faria, como é que você vê essa questão aí de direito de transmissão para a rádio? É uma tendência? Eu acho que e acho justo, porque, na verdade, assim, as rádios, estou falando das majors, tá? As grandes rádios e tal, elas capitalizam, as empresas capitalizam em cima daquele produto. Vai ter um jogo de futebol lá, ele transmite aquele jogo, vende patrocínio e capitaliza. E, na verdade, você está utilizando o trabalho de terceiro, você está utilizando a marca do clube, você, quando eu digo a rádio de uma forma geral. Uhum. Aí tem uma discussão que é uma discussão um pouco mais técnica, dizer assim, olha, do ponto de vista jornalístico, você está ali contando um fato esportivo que está acontecendo, o que eu concordo. Mas quando você começa a usar a imagem daqueles jogadores, a imagem daquele clube, a imagem daquela agremiação, para vender o patrocínio em cima daquilo, já não é mais notícia. Você já está capitalizando em cima. O que eu acho que vai acontecer é que assim, não é que você vai cobrar diretamente para a rádio poder falar do Flamengo, digamos assim. Mas o acesso ao evento vai ser para quem paga direitos. Então, ok, se transmitir o jogo do Flamengo, ok, não tem problema. Mas você quer ir lá, você quer entrevistar o cara, você quer estar no estádio, você quer fazer não sei o que, então, entendeu? Ou do Vasco, ou de quem quer que seja, ou da... Eu estou dando um exemplo do Flamengo como um clube, né? O Atlético, o Cruzeiro, qualquer seja nesse sentido. É uma via de mão dupla, né? Porque o trabalho especializado da divulgação também, ele tem que ser valorizado. Não é uma coisa assim, tipo, agora eu vou fazer só as minhas... Eu vou fazer a minha própria divulgação aqui para o meu grupinho. Não é assim que funciona. Vira um negócio meio chapa branca. E a imprensa tem que ser livre de uma certa forma. Eu acho que a Copa do Mundo... entendeu? Paga. E você compra, a rádio vai lá, compra uma posição no estádio, compra a credencial que dá direito às entrevistas coletivas e tal, a participar do evento. Eu acho que em algum momento isso vai acabar sendo institucionalizado. Sim. E você também fez um livro, né, cara, falando dos grandes narradores. Que a gente está com tempo, eu estou tentando correr muito assunto. Já quero deixar um convite aqui em aberto, Bob, para voltar, cara, para a gente trocar uma ideia. Mas aí a gente vai deixar um pouco essa questão esportiva. Vamos falar de música, porque eu sou um cara que admira Iron Maiden, né? E adora rock anos 90, cara. Demais. Então, a gente pode, Tá falando do se um dia aí... Tem um exemplar. Peraí. Eita. Esse foi um livro, cara, que eu escrevi. Eu fiz tudo na nossa profissão, dá para aprender a técnica. Você aprende a escrever
ler, você aprende a até fazer a ler notícias, você aprende a apurar, editar reportagens, você aprende a produzir, você aprende a parte de teste, tudo você aprende. Tem um negócio que é difícil aprender, que é narrar jogo. Porque o narrador, é um profissional muito especial, ele é um repentista, entende? Ele está contando história ao vivo, num determinado ritmo, e ele tem que contar aquilo de uma maneira objetiva e poética ao mesmo tempo, com uma agilidade mental que você não ensina, cara. Não ensina. Eu não conseguiria fazer esse tipo de coisa. É verdade. Então, chegou uma época, assim, chegou num momento em que eu já tinha feito, né, depois de fazer jogo com todos os narradores da Globo e tal, cara, eu queria entender um pouco melhor a cabeça desses caras e prestar uma homenagem a eles. São todos meus amigos hoje, amigos queridos do coração, gente do meu convívio, mas são meus ídolos também, entendeu? Então eu fiz esse livro aqui, já faz um tempo, já faz muito tempo. Pô, sensacional, cara. É. Tem o Galvãozão aqui, né? O Silvio Luiz, o Rogério Correia, né? Aqui, ó. Estão aqui, ó. Kleber Machado, Silvio Luiz, o Milton Leite, o Rogério, meu querido irmão, Rogério, Galvão e Luiz Roberto. Então, é um livro de entrevistas. Nossa. E onde eles contam um pouquinho como é que funciona a cabeça deles. E cada narrador tem um ritual, cada narrador tem uma dinâmica. E pra gente, pro comentarista, pelo menos para mim, é muito legal tentar entender o ritmo, né? E eu cunhei uma expressão que o Galvão usa muito hoje em dia. Ele sempre fala, você inventou isso aqui, o Bob fala isso. O narrador é o cantor da banda. É verdade. Não adianta você ter uma banda... E o Bob... E faz, sabe? Os caras são muito bons e tal, o som tá beleza, e o cantor é uma porcaria, tá desafinado, não adianta. Ele faz o... É verdade. Então... Ô, Bob, a gente tá quase na hora aqui de explodir aqui, né? O Instagram tem aquele tempo de 1 hora. E assim, cara, a gente tem que marcar um dia, cara. Dia que você tiver de boa aí, cara, disponível. Poxa, pra trocar. Eu fiquei até perdido aqui, que eu separei aqui, cara. Vou te mostrar aqui, ó. Tô velho, cara. Olha aqui. Um monte de coisa. Eu fiquei, até confesso a você, eu fiquei perdido um pouco aqui nas pautas. Eu queria falar tudo e, né? Mas assim. Papo legal. Eu queria muito te agradecer, cara. Eu não queria que realmente fosse uma entrevista, mas que fosse uma conversa. Que eu tô aproveitando muito esse momento, Bob, para conversar com os caras que são meus ídolos e os caras que eu adoro para aprender. A pandemia, se teve um lado positivo para mim, foi esse, de poder estar conversando com vocês, estar aqui sugando e aprendendo com vocês que já têm uma rodagem, que têm um conhecimento, para poder mesmo acrescentar, né, nessa minha tentativa aí de carreira, cara. E eu queria muito te agradecer pela generosidade e pelo papo, que é muito bom. E eu quero realmente marcar um outro dia contigo pra gente falar de Iron Maiden e tudo aí, cara. Tá combinado. Adorei o papo, foi muito legal. Um beijo para todo mundo, um beijo para todo mundo que acompanhou. E vamos seguir forte. Vai passar essa confusão toda. E a gente vai ficar bem, eu tenho certeza disso. Beleza? Bom, rapidinho, no pique, como diria, né, Roberto, o nosso falecido, né? O vinho, isso. É muito bom o vinho da adega do Galvão Bueno. É ótimo. É ótimo. Muito, muito bom. E olha que eu não sou um bebedor de vinho e tal, mas eu gosto muito em casa. E quem gosta de beber diz que é um bom vinho. Então, eu bebo. Sensacional. Bob, olha, a gente vai explodir já aqui o nosso tempo. Obrigado mesmo. Gente, Bob Faria, Brasil. Valeu mesmo, cara. Demais mesmo. Entrevista top. E aguardo, então, uma próxima oportunidade para a gente trocar uma nova ideia. Beleza? Beleza. Valeu, velho. Um abraço. Fica com Deus todo mundo. Tchau, tchau. Um abraço. Bob Faria. Valeu, gente.